temos refletido nesses domingos sobre o fruto do Espírito, conforme lemos em Gálatas 5, 22 e 23. Já falamos do amor, já falamos da alegria e hoje vamos falar da paz. Começamos às 7 horas da manhã, no nosso Momentos com Cristo, quando salientei alguns aspectos e concluí com uma aplicação que tocou fundo no coração de um telespectador que fez um recorte só da mensagem e me mandou. Eu decidi então compartilhar com os irmãos esse pedacinho da mensagem de hoje pela manhã. Vamos ver, então. Nós precisamos pastorear as nossas palavras. Nós não temos o direito de dizer aquilo que nós pensamos ao outro de um modo que ofenda o outro. Não, mas eu sou assim, entende? Eu sou direta, positiva, não fico enrolando. Mas todos nós temos o dever, antes de proferir uma palavra, de imaginar o que ela vai significar para o outro que a ouve. Só assim nós seremos pessoas pacificadoras. Digo, portanto, que nosso primeiro dever, o nosso mais sagrado dever, nosso dever espiritual é medir as nossas palavras. Há pessoas que não sabem falar. Quem não sabe falar deveria ficar com a boca fechada. Há pessoas que têm uma imensa capacidade de ferir, embora nem tenham intenção. Não importa a intenção. A paz começa por nossas palavras. A paz, na verdade, são as nossas palavras. As palavras que nós dizemos aos nossos filhos podem ser shalom ou podem ser ódio. Não estou falando aqui da sua intenção. Eu estou falando do ouvido do seu filho. O que é que ele escuta? Comunicação não é o que você diz. Comunicação é que o outro escuta. Problema dele. Não. A comunicação começa com você. Então é problema do outro. Se o outro foi ofendido. Então eu quero deixar esse desafio comigo mesmo. Pastoreie, Israel, as suas palavras, para que elas não firam, gerem uma cultura de paz. Penso que o desafio foi claramente colocado como eu terminei, é para mim. Eu espero que você receba como sendo um desafio também para você. Para que paz
não seja uma palavra vazia, mas cheia dos nossos desejos de bons relacionamentos. De fato, é bem evidente que nós vivemos uma escassez de paz. Não é de agora. Ontem, em nossa igreja, tivemos um encontro de pessoas que foram adolescentes aqui nos anos 70. E uma das pessoas presentes, eram duas, uma irmã não veio porque mora em outro país, no caso a Holanda. Eu a visitei nessa época. E ela tinha casado há pouco tempo. E eu lhe perguntei qual era o projeto da maternidade. Ela disse, não pretendo. Você sabe quantas bombas estão apontadas agora para a Holanda? Como é que eu vou criar um filho nessa cultura? Depois ela mudou de ideia e teve os seus filhos. Só para dizer que não é de agora que nós vivemos em meio a guerras ameaçadas ou guerras realizadas. Eu tenho refletido sobre esse tema da violência há muitos anos. Cheguei até a fazer um projeto de pesquisa nessa área, mas não levei a cabo. E quando agora eu fiz uma revisão, por causa dessa mensagem da literatura sobre o assunto, descobri mais uma vez que o material que nós temos disponíveis entre os estudos de psicologia, sociologia, antropologia e outros campos, tudo é inconclusivo. Uns dizem que a violência é inata ao ser humano, o homem já nasce violento, o outro não, de jeito nenhum, o homem nasce cordial, se torna violento, e a discussão é sem fim. E há até um estudioso que diz que a violência tem diminuído no mundo, o que também parece que os números não ajudam muito nessa tese. O que me levou, então, a reforçar que a solução mais correta é a solução bíblica. É o pecado original. O homem é pecador. Aí você diz, mas como é que é esse pecado original? Nós não sabemos. Nós não sabemos como isso nos é transmitido. Mas o fato é que todos nós somos pecadores. Eu quero dizer a você, para sua contrariedade, que todos nós somos violentos. É comum você ouvir assim, eu sou da paz, mas não piso no meu calo. Então você não é da paz, você é violento. Nós gostamos de acreditar em umas ilusões. E uma delas é de que nós somos homens e mulheres de paz. Até podemos ser, até devemos ser, mas nós somos violentos. A violência, portanto, quando lemos a Bíblia, percebemos, tem a idade do ser humano. Assassinar o outro, que é o extremo da violência, é uma solução ancestral. E eu selecionei, só para ilustrar, não vou poder me deter em cada um deles, 10 crimes narrados na Bíblia. Caim, na antiguidade, sentindo-se desprestigiado pelo Deus eterno, matou seu irmão Abel por inveja.
talvez pensasse: ele o querido, eu o detestado. Eu o mato e tomo o seu lugar. Cuidado, portanto, com a sua inveja. Claro que você vai dizer: eu não tenho inveja de ninguém. Parabéns, cuidado para não ser arrebatado. Porque nós todos temos inveja uns dos outros. É a nossa condição. Lameque também, na antiguidade, acha que tinham o dever de matar cada um que se opusesse a ele. E em cada um de nós tem um Lameque, que a gente abafa. Mas isso é algo real. Cuidado, então, com a sua vaidade. Moisés mata, no século XV a.C., mata um egípcio por achar que podia fazer justiça com as próprias mãos. Moisés é o patrono dos homicídios justificados. Cuidado com o seu sentimento de justiça. Quantos socos reais nós damos em nome da justiça? Doeg, no século XI, mata os sacerdotes de Nob para agradar ao seu chefe Saul e assim ser promovido. Cuidado com a ambição. Davi manda matar o general Urias para ficar com Batseba, a esposa dele. Cuidado com a sua paixão. Nós temos visto, alguns chamam de epidemia, o número crescente, distribuído. E alguém ontem me disse, uma delegada de mulher, do estado de São Paulo, me disse que não tem classe social, não tem instrução. Todos matam. Em todas essas situações, matam mulheres. É realmente uma tragédia que estamos vivendo. Não tem um dia que você abre o noticiário e o homem não matou a mulher. Por paixão. Ou sabe-se lá o que mais. Absalão manda matar seu irmão Amnon por vingança e para ofender o seu pai, que era omisso. Cuidado com o seu sentimento de justiça. Joabe, século X também, manda matar Absalão por achar que ele era uma ameaça ao seu chefe Davi. Cuidado com o poder que você tem. Jezabel, século IX, manda matar Nabote para ficar com as terras dele para a família. Cuidado com a sua ganância. Herodes Antipas manda matar João Batista por vingança e vaidade. O Sinédrio consente no apedrejamento de Estevão para defender a fé judaica. Cuidado com a religião. A religião mata. Esses crimes apenas ilustram Gálatas 5, 19 a 21. Por nossa natureza, praticamos atos cheios de imoralidade e indecência. Trocamos o Deus eterno por trabalhos, causas, prazeres, coisas e pessoas. Tentamos manipular Deus com nosso dinheiro, nossa religião. Em lugar de respeitar e acolher os outros, cultivamos ódios e conflitos, deixamos que o ciúme nos domine, ficamos irados à toa, apreciamos ser do contra, envolvemos-nos em disputas tolas e sentimos inveja do sucesso alheio. Fazemos do álcool um amigo e participamos de festas indignas. Quando persistimos em viver desse modo,
mostramos que estamos muito longe do que Deus espera de nós. A Bíblia chama o Deus eterno de Deus de paz. Mas essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã muito didática para mim. Ela disse: eu ouço você lá dizendo, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Uma vez você falou assim: se você não tiver vontade de ler a Bíblia, continue lendo, mesmo quando a sua vontade, insista, persista. Eu confesso que fui colocar isso em prática. Mas quando eu cheguei naquelas mortes do Antigo Testamento, fiquei com nojo. Palavras dela, que eu achei muito aplicáveis. Mas eu continuei lendo. Eu quero lhe dizer que agora eu não consigo parar de ler. Não vou entrar nesse segundo aspecto, o recado já foi dado, mas no primeiro aspecto, porque muitas pessoas, sobretudo no mundo acadêmico, acusam a Bíblia de ser propositora da violência, da guerra justa e outros elementos da violência. Aqui nós temos um problema de leitura da Bíblia mesma. Assim como às vezes nós lemos um versículo na sua primeira parte e não lemos o resto, muitas pessoas da Bíblia só leem o Antigo Testamento, não leem o Novo Testamento. Isso é um problema que nós temos. Vou mencionar aqui algumas situações, não posso falar de todas aqui, que eu selecionei, mas vou fazer uma micro seleção. De fato está na Bíblia. Olho por olho, dente por dente. No entanto, quando você lê esse texto, à luz da cultura de então, você vê que é um avanço. Porque a vingança, até esses versículos, era indiscriminada. Agora não, é só proporcional ao dano causado. Mas continuemos lendo a Bíblia. O que é que nós encontramos? Jesus dizendo: eu vou mais além. Ame o seu inimigo. Não podemos ficar com olho por olho, dente por dente, porque é só uma parte da mensagem. E Jesus diz: eu vou mais além. Ame o seu inimigo. Ame quem persegue você. Ore por quem odeia você. Essa é a Bíblia completa, não só um pedaço. Temos outras situações e encontramos grande problema, realmente difícil, que é a morte dos cananeus, os ocupantes, então, daquela terra. É algo difícil, realmente, de engolirmos, mesmo nós que somos crentes. Mas devemos lembrar que os cananeus não eram flores que se cheirem. E a morte deles, não de todos, nem todos foram eliminados, também foi uma punição pela vida perversa de violência que viviam. Foi uma maneira de terminar com aquela violência. Mas também devemos dizer que esse conjunto de fatos pertence a um momento específico da história da salvação e deve ser lido à luz da revelação progressivo da graça que vai ficando de Deus mais clara
para as pessoas e, de modo algum, é uma autorização para se matar, para se extinguir uma civilização, como houve uma ameaça recente, como muito bem nós sabemos. Infelizmente, o cristianismo não aprendeu a lição e algumas vezes ficou no Antigo Testamento. As cruzadas são um exemplo disso. E ainda hoje há pessoas que valorizam aquele momento absolutamente contra os propósitos de Deus. Mas eu quero só mencionar uma outra situação que penso valiosa antes de partirmos para a conclusão. Jesus diz, Mateus 10, 34 a 37, na versão Almeida, revisada e atualizada no Brasil, que é a que a maioria das pessoas usa. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O texto já explica o que é a palavra espada aqui. Na prazer da palavra está assim. A graça de Deus é para ser recebida por intermédio de uma decisão pessoal e radical. Por causa disso, alguns a aceitarão e outros a rejeitarão. E o texto então prossegue nessa mesma perspectiva. O que Jesus está dizendo com espada é uma metáfora para decisão. Ou seja, aqui espada não é espada. Aqui espada é uma tomada de decisão. Quando se lê o texto em qualquer versão, fica claro. Quando o evangelho chega numa casa, há uma espada que divide. Uns aceitam e outros não aceitam. É isso que ele está dizendo, advertindo os seus ouvintes a este respeito. A outros textos, mas eu vou me deter aqui e caminharei para o último texto. 2 Timóteo 4, 7a. Combati o bom combate. Todo funeral eu tenho que engolir essa frase. De novo, é uma expressão metafórica do apóstolo Paulo. Não pode ser tomada de modo literal para dizer que eu fiz a minha tarefa com excelência. Porque o combate a que Paulo se refere aqui era uma luta istmica, uma luta de Olimpíada, uma espécie de luta romana ou greco-romana, que era jogar o outro para fora. É uma luta. Ele usou essa figura de um lutador que tem a tarefa, uma missão para vencer, colocar o seu adversário fora do tatame. Nós pegamos a expressão combati o bom combate e dizemos, fulano de tal é guerreiro. Pelo amor de Deus, quando eu morrer e alguém for dizer alguma coisa, não fale que eu fui guerreiro. Eu fui pacificador. Estou fora desse negócio de guerra. Meu lance é a paz. É isso que eu quero ser. Esse cara aí tinha um monte de defeito, mas tinha uma coisa legal nele. Além de amar a Bíblia, ele amava a paz. Não vou reclamar. Observem, e vocês já captaram por que eu me empenhei em trabalhar 6 anos para uma nova versão da Bíblia. Porque eu entendo que uma versão assim, desse modo literal, estou sendo bem direto, promove uma causa, a causa da guerra. Justifica
na cabeça de alguns a guerra. Por isso que as nossas palavras são importantes. É por isso, como coloquei no vídeo, nós temos que pastorear as nossas palavras. Porque a paz começa com as nossas palavras. E o nosso caminho é o caminho de Jesus, feito de amor aos inimigos. O caminho de Jesus, nosso caminho, é feito de amor aos inimigos. É fácil amar todos vocês aqui. São meus amigos. Mas como é que eu vou amar o inimigo? Só tem um jeito. Se eu deixar o Espírito Santo me governar. Porque se eu deixar a minha natureza pecaminosa, eu vou na Bíblia procurar um monte de versículo que justifique. Vocês se lembram dos discípulos? Foram mal recebidos numa cidade da Samaria. Eles cheios de fé, lembrando do episódio de Elias no Antigo Testamento, disseram: Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos pedir o fogo do céu para consumir essa gente. Jesus responde: vocês não entenderam nada até agora. Quando a natureza nossa predomina, fogo do céu para os inimigos. Estamos todos nessa, gente. Estamos todos nessa. Nós temos que nos pastorear. Senão é assim que vamos proceder. Quando Pedro saca uma espada lá no Getsemane de Jesus, guarda isso, ele disse. Você não entendeu nada, Pedro. Porque as pessoas naquela época usavam pequenas espadas, adagas, como instrumentos de defesa. Só isso. Não há outra razão para isso. Não era para usar. Era só para se defender. Não para atacar. Naquele contexto muito específico. Jesus, pois, abençoa os pacificadores. Repito, nos manda matar os inimigos. Nós temos que ser muito honestos. Se nós queremos cultivar a paz, nós temos que admitir que somos potencialmente violentos. Talvez alguns de nós aqui possamos olhar para a história da nossa vida e dizer: eu nunca reagi com violência. Eu não posso dizer isso. Eu já reagi com violência. Então, como é que você reage àquilo que você considera desrespeitoso, aquilo que insulta você? Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. O texto prossegue, eu vou continuar na prazer da palavra. Não revidem aos que lhes fazem mal. Se alguém atacar a sua honra em público, não devolva os insultos. Se alguém ficar com a roupa que você... Eu não vou ler essa parte não, porque não tenho tempo, mas eu vou só terminar aqui. Se alguém atacar a sua honra em público, é bater na própria face. Eu acho que o significado dessa metáfora é esse. Não devolva os insultos. Segundo, se eu quero ser uma pessoa de paz, eu preciso, como tenho dito ao longo dessa mensagem, vigiar as minhas palavras. Você não tem o direito de dizer o que pensa, sem polir as suas palavras, para que não magoem e para que não ofendam. Você tem que cuidar do que você diz. Você é responsável por suas palavras. E as suas palavras são o que você é. E a paz é o que você diz.
Leve a sua paz interior, meu tema no culto da noite, para o exterior. Se o seu coração está agitado, peça que o Espírito Santo o acalme. É o famoso no mundo secular, conte até 10. Nós que somos crentes dizemos, ó Espírito Santo, tu sabes a vontade que eu estou agora. Eu estou até com a razão. De fato, eu fui ofendido. O cara me fechou no trânsito. O cara furou a fila descaradamente na minha frente. O cara me insultou. O cara insultou a minha esposa. Eu estou no direito. Espírito Santo, é isso que eu devo fazer? Aí espera a resposta. Se o Espírito Santo disser vai lá e bate, ok, você vai lá e bate. Mas eu tenho a impressão assim, que o Espírito Santo não vai lhe dizer isso. Ou vai? Irmãos, como é que a teoria vira prática? Esse é o nosso tremendo desafio. Que a nossa teoria vire prática. É fácil dizer o presidente fulano de tal mata os outros. É fácil condená-los. Ou o outro mata não sei quem, mata os manifestantes. Claro que devemos condená-los, não devemos ser alienados, mas estou dizendo que temos que ir um pouco mais profundamente e reconhecer que nós somos violentos. E dizer, ó Espírito Santo, eu não quero ser violento. Sozinhos não conseguiremos, mas Ele vai nos ajudar. Coloque no seu coração um desejo de ser um pacificador. Não um guerreiro, um pacificador. No que depender de você, não tem briga. Então, cuide das suas palavras para que elas não ofendam.